Neste vídeo, vamos começar a discussão sobre dinâmica de fluidos, que é o estudo de fluidos em movimento. Para o melhor aproveitamento deste material, o aluno já deve estar familiarizado com conceitos de estática de fluidos como densidade, pressão e empuxo. Conceitos abordados em um curso de Física Geral 1, como velocidade, aceleração, forças, leis de Newton, trabalho, energia e conservação de energia, também serão necessários ao longo deste e dos próximos vídeos. O tópico para agora é a equação da continuidade, que logo mais veremos nada mais é do que a aplicação de um princípio bastante fundamental da física ao escoamento de um fluido, o princípio de conservação de massa. Antes de entrar no assunto de fato, precisamos fazer algumas definições. Em primeiro lugar, devemos falar sobre os tipos de escoamento e, em particular, o tipo que estudaremos aqui. O movimento de um fluido real pode ser extremamente complicado e, em muitos casos, dependendo do regime de velocidade, pode ser um problema ainda em aberto para a física. Nesta figura, por exemplo, temos o escoamento de fumaça. Note como na parte inferior da imagem o escoamento é ordenado, mas conforme a fumaça sobe, o movimento vai se tornando cada vez mais caótico. O regime de escoamento representado na parte inferior da figura é chamado escoamento laminar. Já na parte superior, temos o que chamamos de escoamento turbulento. Para observar o escoamento de um fluido, utilizamos algum tipo de marcador, como gotas de corante ou pequenas partículas introduzidas a um líquido ou gás. Cada gota ou partícula move-se junto com o fluido e torna visível uma linha de escoamento, também chamada de linha de fluxo ou linha de corrente. Por exemplo, nesta figura, vemos partículas de fumaça usadas para visualizar as linhas de escoamento do ar em torno de um carro em um túnel de vento. Como cada linha de escoamento é a trajetória seguida por um elemento do fluido, temos que a velocidade do fluido em cada ponto é sempre tangente a estas linhas. Em termos das linhas de escoamento, temos que o regime laminar é aquele no qual as linhas não se cruzam. Então, as diferentes seções do fluido se deslocam paralelamente de forma ordenada sem se misturar. No fluxo laminar, o vetor velocidade é constante em cada ponto do fluido. Veja o exemplo da água saindo desta torneira. Se abrirmos a torneira só um pouco, de forma que saia apenas um fiozinho de água, este fluxo é laminar. Note que mesmo isto sendo um vídeo, a imagem mal parece se mexer, até parece que o vídeo foi pausado. Se abrirmos a torneira um pouco mais, este fluxo já muda. Veja como neste caso a forma do fio de água varia com o tempo. Isso significa que as linhas de escoamento estão mudando. E, por consequência, significa que a velocidade em cada ponto está variando. Este escoamento já não é mais laminar. Ainda podemos abrir mais a torneira, e quanto mais abrimos, mais turbulento o escoamento se torna. Apenas o primeiro caso representa um fluxo laminar, ou pelo menos o mais próximo de laminar que eu consigo fazer na torneira da minha pia. Como a complexidade da descrição matemática de um escoamento turbulento é algo totalmente fora do escopo de um curso de física básica, estudaremos aqui um modelo chamado de escoamento ideal. Este escoamento tem as seguintes características. Ele é laminar, conforme discutimos até agora. O fluido é incompressível, ou seja, sua densidade não varia no tempo e é a mesma em todos os pontos. O escoamento é não viscoso. Viscosidade é a propriedade associada à resistência que um fluido oferece à deformação por cisalhamento, isto é, está relacionada com as forças que existem entre lâminas adjacentes do fluido e que tentam impedir estas lâminas de deslizarem entre si, analogamente ao atrito para os sólidos. E da mesma forma que ocorre com sólidos, quando há deslizamento entre lâminas de um fluido viscoso, ocorrem perdas de energia. Então, se pudermos desprezar a viscosidade do nosso fluido, poderemos utilizar a conservação da energia mecânica mais adiante para resolver problemas. E por último, queremos um escoamento irrotacional, que significa que se tivermos um objeto que se move com o fluido, como um pequeno grão de areia, se o escoamento for irrotacional, este objeto não gira em torno de um eixo que passa por seu centro de massa, mesmo que gire em torno de outros eixos. Agora que temos todas as propriedades do nosso escoamento ideal, podemos começar a estudá-lo. A primeira ferramenta que vamos estudar é a chamada equação da continuidade, que nos ajuda a entender como a velocidade pode variar de um ponto a outro do escoamento e como isto se relaciona com o formato do duto, cano ou seja lá por onde for que o fluido escoa. Consideremos a situação mostrada na figura.
O fluido escoa por um cano que se estreita, ou seja, diminui sua área de seção reta de A1 na esquerda para A2 na direita. Na região onde a área de seção reta é A1, temos uma velocidade de módulo V1. Já na região com a área de seção reta A2, temos uma velocidade V2. A figura de cima mostra o fluido num instante t. A figura de baixo mostra o mesmo fluido depois de um pequeno deslocamento no instante t mais ΔT. Durante o intervalo de tempo ΔT, a porção da esquerda se move uma distância V1 vezes ΔT para a direita. Já a porção da esquerda, no mesmo intervalo, se move uma distância V2 vezes ΔT também para a direita. Note que é como se, do primeiro instante para o segundo, o cilindro lilás tivesse sumido da esquerda e o cilindro verde tivesse aparecido na direita. Como o fluido é incompressível, sabemos que a quantidade de fluido que foi empurrada na esquerda deve ser igual à quantidade de fluido que apareceu na direita. Logo, os volumes do cilindro lilás e do cilindro verde devem ser iguais. Isto é equivalente a dizer que durante este escoamento a massa se conserva. A massa que some de um lado é igual à massa que aparece do outro. E como a densidade do fluido é constante, igualar as massas é o mesmo que igualar os volumes. O volume de um cilindro é a área da base vezes a altura. No nosso caso, a altura é o tanto que o fluido se deslocou, velocidade vezes ΔT. Igualando os volumes, obtemos a equação da continuidade. Esta equação relaciona a velocidade do escoamento com a área de seção reta, e o que ela nos diz é que o produto área de seção reta vezes velocidade é uma constante. E caso algo aconteça que faça diminuir ou aumentar a seção reta do tubo por onde o fluido escoa, a velocidade deve aumentar ou diminuir para compensar. Esta grandeza, área de seção reta vezes velocidade, tem um nome. Chamamos ela de vazão volumétrica. Basta fazermos análise dimensional para verificarmos que área vezes velocidade tem dimensão de comprimento ao cubo por segundo, que no sistema internacional seria metro cúbico por segundo. Isto é o mesmo que volume por unidade de tempo. Então, a vazão volumétrica mede a quantidade de fluido em termos de volume que atravessa uma seção do cano por unidade de tempo. Podemos também definir a vazão mássica, que é a quantidade de massa que atravessa a seção do cano por unidade de tempo. Para isso, basta multiplicar a vazão volumétrica pela densidade do fluido. Voltemos agora para a equação da continuidade. Esta equação nos ajuda a entender, por exemplo, por que quando tampamos parcialmente a ponta de uma mangueira com o dedo, o jato de água sai mais rápido. A vazão volumétrica, ou a quantidade de litros por segundo que está saindo da mangueira, continua sendo a mesma, mas com abertura menor, a água deve sair mais rápido para compensar. Podemos também voltar ao exemplo da torneira. Note que conforme a água se afasta da torneira, a seção reta do fluxo diminui. Pela equação da continuidade, isso significa que a velocidade da água também deve aumentar. O que faz todo sentido, tendo em vista que a água saindo da torneira está em queda livre, ou seja, aumentando sua velocidade com uma aceleração g. Enfim, o número de aplicações para a equação da continuidade é imenso, desde esguichar água com uma seringa até fazer previsões sobre a profundidade de um rio com base na velocidade da correnteza. Com essa ferramenta sabemos um pouco mais sobre dinâmica de fluidos, mas ainda nos falta um pouco a mais para que possamos compreender melhor este nosso modelo de escoamento ideal. Ainda há outros fatores que interferem na velocidade do escoamento, e também há outras grandezas que ficaram de fora deste vídeo, como é o caso da pressão, que agora que temos um fluido em movimento, também deve depender da velocidade. Mas vamos parar por aqui e deixar isto para outro vídeo. O próximo assunto que vamos abordar é a equação de Bernoulli, que também é obtida a partir da aplicação de um princípio de conservação ao movimento do nosso fluido, no caso, o princípio de conservação de energia. Por este vídeo é só, espero que tenham gostado, um abraço e até o próximo.